sempre deixando claro aqui esse princípio aqui, acabado aqui de falar aqui pelo Dr. Piero Júnior, assim, a celeridade com competência que tem sido aqui esse desempenho da Câmara. Eu rogo a Deus para que esse espírito continue firme e forte, havendo no legal declara aberta a sessão e pedido de inversão de pauta. Doutor Valber, o processo da doutora Valdir, denúncia de irregularidade em Castelo do Piauí. Conselheira Valtânia com a palavra. Bom dia a todos. Antes da iniciar o relato, eu quero informar que vou retirar de pauta os processos que estão aí na pauta. O processo referente à Prefeitura Municipal de São Miguel do Tapuio e também, no caso, uma denúncia, o processo 788/2017, também um processo Prefeitura Municipal de Fronteiras, que é uma denúncia com pedido de medida cautelar, processo 21.245 de 2016. E tem um outro processo aqui também, mas vou deixar quando vou relatá-lo, que precisa de uma discussão nossa. Então eu passo a relatar o processo TC 18.836 de 2016, que está aqui no caso, na pauta, tem duas denúncias da Prefeitura Municipal de Castelo do Piauí. Vou relatar logo as duas. O Dr. Valber está advogando pelas duas, não é, Dr. Valber? E tem duas denúncias aqui de Castelo, então elas estão relacionadas. Vou relatar. Posso relatar logo as duas? 18.826 de 2016, a primeira, que é uma denúncia formulada pelo senhor José Magno Soares da Silva, candidato que foi o prefeito eleito do município de Castelo do Piauí para o período 2017 e 2020, em desfavor do então prefeito senhor José Ismar Lima Martins. Em síntese, o denunciante afirma que o gestor denunciado promoveu a nomeação em 7 de outubro de 2016, período proibido pela legislação eleitoral, de candidatos aprovados classificados em concurso público, conforme edital de convocação número 8 de 2016, referente ao concurso 2 de 2015. Não obstante o município de Castelo haver ultrapassado o limite de despesa com pessoal estabelecido na Lei de Responsabilidade Fiscal, sendo constatado no segundo quadrimestre de 2016 o percentual de 64,46%. Por determinação dessa relatora, foi procedida a notificação do gestor denunciado para que tivesse a oportunidade de defesa, tendo mesmo apresentado justificativas tempestivas. Em defesa, o senhor José Ismar Lima Martins alega não ter havido nenhuma contratação ilegal, aduzindo que os candidatos nomeados no período eleitoral foram devidamente aprovados e classificados em regular concurso público, edital número 2 de 2015, homologado em 14 de maio de 2015. Portanto, aqui antes do período proibido. Dessa forma, aduz não ter havido violação à lei eleitoral, já que os candidatos nomeados são decorrentes, já que as nomeações foram decorrentes de concurso público homologado anteriormente ao período vedado pela legislação eleitoral. Ademais, informa que as contratações não descumpriram a lei de responsabilidade fiscal, pois apesar de o município encontrar-se à época com o percentual de gastos com pessoal acima do limite legal, os servidores teriam sido convocados para repor vaga de servidor aposentado, atendendo assim a ressalva constante no inciso 4º, parágrafo único do artigo 122 da Lei de Responsabilidade Fiscal. Consta ainda no processo análise técnica elaborada pela DEFAM, reconhecendo a ocorrência de irregularidade na nomeação de servidor. Segundo a unidade técnica, embora a nomeação de servidores não tenham descumprido a lei eleitoral, já que a homologação do concurso ocorreu antes dos 3 meses
que antecederam as eleições municipais de 2016, teria havido, contudo, descumprimento ao disposto no artigo 22, parágrafo único da LRF, tendo em vista que o município de Castelo do Piauí encontrava-se com limite pessoal extrapolado e não ficou comprovado que as nomeações teriam sido para reposição decorrente de aposentadoria e falecimento de servidores nas áreas de educação, saúde ou segurança. Submetido o processo à apreciação do Ministério Público de Contas, houve a manifestação do procurador Leandro Maciel do Nascimento, que opinou nos seguintes termos. Tendo em vista os fatos e fundamentos levantados, assim como a defesa apresentada e a análise da divisão técnica realizada, este Ministério Público de Contas corrobora com a conclusão da peça 11, concluindo pela procedência parcial da denúncia, tendo em vista o descumprimento do limite de gasto com pessoal e a comprovada existência de contratação indevida, aplicando-se multa com base no artigo 79, inciso 1º da Lei Orgânica do TCE, sugerindo-se também o apensamento dos autos ao processo de prestação de contas do exercício de 2016 do município de Castelo do Piauí. Esse é, em síntese, o relatório, e eu peço que coloque em discussão. Em discussão o processo. Em votação. Pois bem, presidente, sem me alongar mais aqui na questão, que a fundamentação do voto já está aqui, exatamente a questão como já foi dito, não ter ficado comprovado, foram denunciados dois problemas, a questão da contratação em período proibitivo, mas ficou claro que o concurso foi homologado antes do período, ainda em 2015, portanto, a lei acolhe essa situação, poderia ter havido a contratação, mas com relação ao limite de gasto, não ficou comprovado. O município havia realmente extrapolado o limite de gasto com o pessoal quando das contratações. Então, não restou comprovado ter sido para repor servidores da educação, saúde ou segurança. Como disse a DEFAN e o Ministério Público, então, eu voto concordando integralmente com o parecer ministerial pela procedência da denúncia, procedência parcial, já que foram denunciados dois fatos aqui, e não haveria ilegalidade. Então, eu voto pela procedência parcial da presente denúncia, uma vez que foi constatada a irregularidade na contratação de servidores por infringência à Lei de Responsabilidade Fiscal em seu artigo 22. Pela aplicação de multa ao senhor José Ismar Lima Martins, ex-prefeito do município de Castelo do Piauí, no valor correspondente a 500 UFRs com fulcro, no artigo 79, inciso 1º da Lei Orgânica do Tribunal de Contas do Estado do Piauí, e pelo apensamento dessa denúncia aos autos do processo de prestação de contas da Prefeitura Municipal de Castelo do Piauí, exercício financeiro de 2016, conforme artigo 246, inciso 24, do regimento interno dessa Corte de Contas, resolução número 3 de 2011, para que repercuta quando da análise do exercício. É como voto. Conselheira Lília, como vota? Com a relatora. Também voto com a relatora. Aí nós temos o outro processo. Aprovado por unanimidade. Presidente. Nesse processo seguinte, de número TC 20.202 de 2016, também trata de uma denúncia, também que foi o prefeito, também formulado pelo prefeito eleito contra o então prefeito municipal, senhor José Ismar Lima Martins. E aqui ele alega também o denunciante alega uma série de irregularidades aqui que teriam sido cometidas pelo agora ex-gestor. Dentre elas também já a questão aqui do limite dos gastos de pessoal, que já foi, por isso que eu falei no início que uma denúncia se relacionava com a outra, mas nesse caso aqui, essa denúncia aqui tem outras irregularidades, além dessa contratação de pessoal, e ele alega violação ao princípio da publicidade ante a negativa de fornecimento de dados à equipe de transição do prefeito eleito, atraso de salário de 14 servidores do Hospital Municipal Nilo Lima desde o mês de agosto de 2016, violação ao limite de gastos com pessoal, nomeação de mais de 25 candidatos aprovados em concursos públicos, ainda que o limite de gastos com pessoal estivesse acima do definido na Lei de Responsabilidade Fiscal. Então, essa falha aqui ela já presente também lá nessa primeira denúncia.
Por determinação dessa relatora, foi procedida a notificação do gestor para que tivesse a oportunidade de produzir sua defesa. Ele apresentou defesa tempestivamente. O processo foi analisado pela DEFAM e a DEFAM reconheceu como procedentes parte das ocorrências apontadas na denúncia, notadamente no que respeita à negativa de fornecimento de dados à equipe de transição do prefeito eleito, atraso no salário de 14 servidores do Hospital Municipal desde o mês de agosto de 2016 e nomeação de servidores em descumprimento à lei de responsabilidade fiscal, tendo em vista que o município de Castelo do Piauí encontrava-se com um limite pessoal extrapolado. Submetido o processo à apreciação do Ministério Público de Contas, o doutor Leandro Maciel opinou pela procedência parcial da denúncia, a aplicação de multa ao denunciado, com fundamento no artigo 79, incisos 1º e 2º, da Lei Estadual 5.888/2009, Lei Orgânica, a pensamento dos autos ao processo de prestação de contas do exercício de 2016 para que os dados sejam considerados no julgamento das contas dos responsáveis. O relatório eu solicito que coloque em discussão. Está em discussão, está em votação. Presidente, nesse caso, que o Ministério Público opinou pela procedência parcial, mas eu voto discordando aqui do Ministério Público pela procedência da denúncia, tendo em vista que todos os fatos que foram denunciados aqui acabaram se comprovando. A DEFAM reconheceu a procedência de todos. Certo que, com relação à nomeação de servidores com extrapolação do limite de pessoal, essa falha ela já foi apenada no processo anterior. Portanto, eu voto pela aplicação de multa ao senhor José Ismar Lima Martins, ex-prefeito do município de Castelo do Piauí, no valor correspondente a 500 UFI, pelas demais falhas cometidas, excetuando-se essa questão da lei de descumprimento da lei de responsabilidade fiscal, mas para efeito de multa. 500 UFRs e pelo apensamento da denúncia aos autos do processo de prestação de contas da Prefeitura Municipal de Castelo do Piauí, exercício financeiro de 2016. É como voto. Conselheira Lília. Com a relatora. Também voto com a relatora. Eu acho que esses dois processos, dada a objetividade, dado também o conteúdo dele apontado, eu acho que são candidatos aí à medalha de ouro. Qualidade, tudo, inclusive no quesito de celeridade. Dando sequência aí à pauta, processo TC 11.672, denúncia de batalha. Doutora Valtânia, só dá ela hoje. Processo 11.677/2017, trata de denúncia encaminhada a essa Corte de Contas de ouvidoria, noticiando irregularidades referentes às tomadas de preço, número 1 e número 2, realizados pela Prefeitura Municipal de Batalha. Informa o denunciante que os editais e seus anexos somente foram disponibilizados no sistema licitações web, restando 3 dias para a abertura dos procedimentos, o que teria prejudicado empresas ainda não cadastradas e com interesse em participar dos certames. Recebida a presente denúncia, essa relatora proferiu decisão cautelar monocrática determinando a suspensão dos procedimentos dos certames referentes às tomadas de preço 1 e 2 da Prefeitura de Batalha. Após foi ouvido o representante do Ministério Público e o Pleno decidiu unânime, nos termos dispostos no artigo 87, parágrafo 2º da Lei Orgânica do Tribunal, ratificar a supracitada decisão. Em respeito aos princípios do contraditório da ampla defesa, foram citados os senhores João Messias de Freitas Melo, prefeito municipal, e o senhor Luciano Ribeiro da Silva, presidente da Comissão Permanente de Licitação, que apresentaram
defesa em tempo hábil, conforme certidão. O processo foi encaminhado à Diretoria de Fiscalização da Administração Municipal DEFAM para análise das alegações produzidas, que emitiu o relatório com as seguintes constatações. Da extinção do processo por perda do objeto, os denunciados alegam em sua defesa que os avisos dos procedimentos licitatórios foram devidamente publicados nos meios oficiais e que o município optou primeiramente em adiar as licitações e em seguida decidiu anular os referidos certames para corrigir os erros apontados pela conselheira relatora. Os responsáveis acrescentaram que a denúncia proposta perdeu seu objeto, visto que os certames foram cancelados. Informam que o mero atraso do envio de documento ao TCE não representa omissão de informação e nem ensejaria responsabilidade aos gestores. A DEFAM, em seu relatório de contraditório, atesta que os argumentos apresentados pela defesa não merecem prosperar, pois, mesmo tendo havido cancelamento dos procedimentos, resta constatado o descumprimento de preceitos regulamentares. Com relação ao descumprimento do prazo para cadastramento das licitações no sistema Licitações Web, a divisão técnica dessa Corte de Contas ressalta que, embora a divulgação por meio do sistema Licitações Web não constitui instrumento de publicidade para efeitos da legislação sobre procedimentos licitatórios, sua implementação auxilia na transparência e na fiscalização dos atos do poder público e na ampliação da participação de empresas interessadas em contratar com a administração. Destaca-se ainda que não foram encontradas irregularidades quanto à publicação dos avisos no Diário Oficial dos Municípios. Mas, todavia, foi descumprido o artigo 39 da Resolução 27 de 2016 dessa Corte de Contas, que diz que o procedimento eletrônico das informações relativas à abertura de licitações deverá ocorrer até o dia útil imediatamente posterior ao da sua última publicação. Os autos foram, então, ao Ministério Público, que emitiu parecer dos seguintes termos: pela procedência da denúncia e pela aplicação de multa ao gestor responsável, com fundamento no artigo 79, inciso 2º da Lei 5.888 de 2009, e a pensamento da denúncia à prestação de contas municipal de Batalha, exercício 2017, para que seja levada em consideração quanto do julgamento da prestação de contas. Procurador Dr. Leandro Maciel. Esse é o relatório. Terminou? Não, é o relatório. Só se O coloca relatório está em discussão. A palavra do advogado. Senhor presidente, senhor Ministério Público, senhora secretária, senhora conselheira, demais presentes, demais conselheiros. Como bem relatado pela conselheira relatora, trata-se um processo feito por uma empresa ao ouvidoria deste tribunal, em que relata que a questão do atraso na alimentação do sistema de licitações web, no que diz respeito a edital, em que o mesmo alega que, devido a essa disponibilização do edital, as empresas não poderiam participar do certame. Pelo próprio relato da conselheira relatora e os documentos que constam aos autos, se verifica que isso é uma inverdade. Conselheira relatora, uma vez que, como a própria DEFAM relata no seu relatório, os editais, os avisos de editais foram devidamente publicados no diário e em jornais, dando ampla publicidade. Então, todas as empresas que quisessem participar poderiam sim fazer o seu cadastro, né? A questão da disponibilização desses editais no site do tribunal não ensejaria mácula ao certame. Então, dessa forma, o pedido ou a causa de pedido, o denunciante, não tem fundamento jurídico, uma vez que os avisos foram devidamente publicados e todas as empresas tiveram conhecimento, podendo realizar seu cadastro junto à CPL do município de Batalha. Todavia, como a senhora suspendeu o certame, a CPL preferiu adiar, a realização do certame e, posteriormente, ela requereu a anulação do certame. Então, a questão, a perda do objeto, por quê? Porque o pedido dele dizendo que a não disponibilização dos editais trouxe prejuízo, que não é verdade, uma vez que os avisos, como a própria DEFAM relata, foram devidamente publicados, permitindo que as empresas se cadastrassem, e posteriormente teve a anulação dos certames para corrigir as falhas apontadas. Assim, a defesa entende que houve a perda do objeto. Da mesma forma como os procedimentos não surtiram efeito no mundo jurídico, não há que se falar
em aplicação de multa ao gestor. Dessa forma, conselheiro, o que a gente requer é a improcedência da denúncia, caso Vossa Excelência entenda que ela seja procedente, a não aplicação de multa como requerido pelo Ministério Público, apenas quando do julgamento da prestação de contas de 2017. Conselheira Valtânia, com a palavra. Presidente, eu entendo que, assim como a DEFAM, que acho que ficou aqui patente que não foram obedecidos aqui os ditames legais aqui do mando do tribunal. Não obstante, depois o próprio gestor tenha cancelado a licitação. Eu acho que não resta dúvida quanto à existência de irregularidade no dever de transparência com relação a essas duas licitações. Portanto, eu acho que no caso não é relevante essa discussão se houve dano ao erário ou não. O certo é que se não tivesse havido a intervenção aqui do tribunal, os certames teriam se desenrolado dessa forma, sem essa transparência. Tanto não houve que o denunciante veio ao tribunal. Então, eu voto pela procedência da denúncia. Quanto eu voto pela não aplicação da multa, até porque, no caso, eu entendo que se houve atraso, já deve ter sido devidamente penalizado, e voto pelo apensamento dos autos à prestação de contas do batalha exercício 2017, para que seja levado em consideração quando da análise das contas. É como voto. Conselheira Valtânia. Conselheira Lia. Com a relatora. Também voto na relatora, aprovado por unanimidade. Dando sequência à pauta. De novo, conselheira Valtânia. Não, não acredito não, presidente. Não estou ouvindo. Conselheiro Kennedy, não tem um processo de São Miguel, não? Vai me dar nenhum treco. Ah, Se me engano, ela tirou de... tá bom. Conselheira Valtânia já disse, foi medalha de ouro aí. São Miguel, eu disse no início, que eu Tá. vou relatar agora, viu? Tá bom. Para reanálise. Eu estou ouvindo o Tabatinho agora e continua quando eu estou trabalhando. E aí, nós dúvidas. São 3 ou 2? São 3? 3, é dose tripla, né? Nós triplo, né? Eu só vi aqui já estava virando aqui a página. Eu só pedi de turma, mas na verdade é 3. Primeiro, eu peço a atenção dos setores do Ministério Público. É o processo 10.272 de 2017. Não? Falei Rondeiras e São Miguel do Cabo Floriano, nós vamos decidir agora. O processo 10.272 de 2017, que trata de representação acumulada com pedido de medida cautelar e não de cautelar acumulada pelo Ministério Público de Contas do Estado do Piauí para o senhor Joel Rodrigues da Silva, prefeito do município de Floriano, em virtude da ausência de envio dos documentos que comprovam a adoção de medidas judiciais pelo atual gestor em face do gestor anterior, para que fosse entregue a esta Corte de Contas documentação relativa à prestação de contas do exercício financeiro de 2016, essenciais ao início da análise da prestação de contas daquele ente federativo nos termos da decisão plenária 498 de 2017. Pois bem, o plenário decidiu aqui em caráter aplicava a todos os municípios que estivessem nessa situação, ou seja, de mudança de gestão, que o gestor atual também seria acionado, já decidiu agora em 2017, se ele não tomasse nenhuma providência para que fossem entregues esses documentos da gestão anterior. Vocês entenderam, né? O que eu acho que na verdade, em 2017, nós temos outro relator para essas contas de Floriano. Eu achava até que deveria até pedir para chamar o diretor da diretoria processual, o doutor Ítalo, porque eu penso que essa autuação não deveria ser designada o relator de 2016, porque como eu poderia aplicar, o processo está aqui, para feito o voto,
Mas nós discutimos isso lá eu já havia discutido lá com a minha assessoria e depois ontem o doutor Vitor também tratou da mesma questão, como eu poderia aplicar penalidade a um gestor, agora de 2017, quando o relator dessas contas aqui, no caso de Floriano, é o doutor Delano. Então, eu acredito que esteja acontecendo em outros casos, em outras situações. A suposta a penalidade, caso aplicada, decorreria de um descumprimento de uma decisão do tribunal em virtude de uma determinação que foi dirigida ao gestor em 2017. Quer dizer, em 2017, ele teria que adotar a providência exigida pelo tribunal. Eu concordo com Vossa Excelência. Em minha opinião, caberia sim ao relator das contas de 2017 a relatoria desse processo. Mas nós temos, tem também outra situação dessa natureza, considera. Eu estou com problemas com... Mas aqui houve até o bloqueio, certo? Bloqueio? Aliás, não chegou nem a ter o bloqueio, no caso. Chegou a ser bloqueado, doutor Vitor? Essas contas aqui chegaram a ser bloqueadas? Aqui, ó. Eu vou só terminar de ler aqui para nós entendermos. Aqui eu volto. Em síntese, o Ministério Público de Contas requereu o recebimento da referida representação com fundamento no artigo 104, inciso 6 da Lei 5.888 de 2009, para que fosse concedida a medida cautelar determinando o imediato bloqueio das contas da Prefeitura Municipal de Floriano, com base no artigo 86, inciso 4 da Lei Orgânica desse TCE, até o cumprimento da decisão dessa Corte de Contas. Conforme estou configurado na decisão plenária número 498 de 2017, o plenário dessa Corte de Contas, acolhendo o pedido do Ministério Público de Contas, resolve conceder medida cautelar determinando o bloqueio das contas bancárias dos entes públicos até o dia 27 de abril de 2017, não comprovasse o cumprimento de tal decisão. Em relação ao município de Floriano, que se encontrava em situação de inadimplência quanto à prestação de contas do exercício de 2016, e em atendimento à representação do parquê, foi determinado o bloqueio das contas nos seguintes termos: receber, com fundamento no artigo 104, inciso 4 da Lei 5.888 de 2009, a representação formulada em face do senhor Joel Rodrigues da Silva, prefeito municipal de Floriano, conceder medida cautelar determinando o imediato bloqueio das contas do município de Floriano, com base no artigo 86, inciso 5 da Lei 5.888 de 2009, até que o gestor encaminhe a esse Tribunal de Contas a interposição de medida judicial contra o seu antecessor, com vistas a compelir o mesmo a prestar conta. Notificar o prefeito municipal, senhor Joel Rodrigues da Silva, bem como seu antecessor, o senhor Gilberto Carvalho Guerra Júnior, para que, querendo, deduzam alegações de defesa acerca dos fatos denunciados no prazo de 15 dias, nos termos do artigo 455, parágrafo único do regimento interno. Que, em se constatando o saneamento do fato ensejador da presente cautelar, após devidamente atestado pelo órgão de fiscalização, seja procedido o imediato desbloqueio das contas pela presidência dessa Corte, sem necessidade de prévia manifestação do órgão ministerial. Cabe destacar que, conforme determinado na decisão plenária 498 de 2017, vejam bem, esse processo ele foi bloqueado sem a interveniência direta do relator, né, até aqui, nenhum dos relatores, nem o de 2016, nem o de 2017. O Ministério Público de Contas pediu, o plenário acatou. Então, continuando, cabe ressaltar que as contas bancárias foram bloqueadas, conforme ofícios constantes nas peças 6 a 8, uma vez que o município encontrava-se inadimplente em relação à prestação de contas do exercício de 2016. Ocorre que no dia 2 de maio, as contas foram desbloqueadas, visto que a mesma tornaram-se adimplente, conforme despacho da Diretoria de Fiscalização da Administração Municipal DEFAM. E os dois prefeitos apresentaram justificativas, conforme certidão, apenas o atual gestor que apresentou a justificativa em tempo hábil, sendo que o senhor Gilberto Carvalho Guerra, na verdade, não apresentou defesas. Foram citados os dois para apresentar defesa. Em seguida, o Ministério Público emitiu parecer nos seguintes termos: pela procedência da presente representação, em razão da intempestividade no envio dos documentos que compõem a prestação de contas mensal. Então, essa procedência, no caso aqui, é aplicável ao atual gestor.
pela aplicação de multa ao gestor da Prefeitura Municipal, senhor Joel Rodrigues da Silva, com base no artigo 79, inciso 3º da Lei 5.888 de 2009. Pois bem, eu já estava em pauta esse processo, eu entendo que deva esse processo ser redistribuído ao relator desse exercício das contas de Floriano. Eu trouxe para isso, para o doutor Delano. E aí também para levantar a questão para que todos os processos que se encontram nessa mesma situação seja visto essa questão, seja comunicado ao diretor da diretoria processual, o doutor Ítalo, para que observe essa questão, essa redistribuição, porque aqui no caso, quem está sendo apenado aqui, penalizado, é o gestor atual, então deve sim ficar no exercício de 2017. É a minha proposta, presidente. O doutor Vitor está defendendo qual? É o atual. O atual? É. Proposta do conselheiro Roltânia, né? Conselheira Lília. Com a relatora. Também com a relatora. Entendeu aí, né, Conceição? Para que seja redistribuída ao relator das contas do Floriano, do município de Floriano, exercício financeiro de 2017, que já verifiquei o doutor Delano. Aí eu continuo, né, presidente, Floriano ainda, né? Bem. Bom, processo TC 19.334 de 2016, denúncia com pedido acumulado como pedido de medida cautelar, formulada pelo senhor Joel Rodrigues da Silva, atual prefeito, em face do senhor Gilberto Guerra Júnior, prefeito anterior, noticiando suposta irregularidade, afirmando que o denunciado, à época gestor municipal, não estaria respondendo a nenhum ato da comissão de transição instaurada no município, dificultando dessa forma seus trabalhos. Ao final, o denunciante requer o bloqueio das contas do município, que, vejam bem, foi feito em 2016, quando o prefeito ainda estava no cargo, o gestor anterior. Em observância ao princípio contraditório da ampla defesa, o denunciado foi notificado e apresentou defesa referente às irregularidades apontadas pelo denunciante. Informe-se que a presente denúncia já é objeto de outra denúncia, que está aqui também para ser relatada, viu, senhor presidente? A de número TC dos 20.076 de 2016. Conforme informação emitida pela Divisão de Fiscalização da Administração Municipal, a presente denúncia protocolada nesse tribunal em 9 de novembro de 2016 somente foi encaminhada à referida divisão técnica em 13 de março de 2017, quando o denunciado não mais se encontrava ocupando o cargo de prefeito municipal, razão pela qual entende não mais subsiste interesse do denunciante, atual gestor, em ter as contas do município bloqueadas pelo motivo por ele alegado. Ressalto que a divisão técnica, instada a manifestar-se em sua informação, sugere que os presentes autos sejam arquivados, em razão da perda superveniente do interesse processual. E eu voto, aqui o Ministério Público também foi no mesmo sentido, arquivamento e apensamento à prestação de contas floriano do exercício de 2016. Eu voto aqui também... Conselheira, discussão. É o relatório, presidente. Você quer falar? Porque a outra já vai ser tratada desse assunto. Excelentíssimo senhor presidente, posso falar? Excelentíssimo senhor presidente, nobres conselheiros, nobre representante do Ministério Público, senhora secretária e demais presentes. O que a defesa tem a pontuar, conselheira e demais conselheiros, é que, na verdade, entendemos que essa denúncia não perdeu o objeto. Na verdade, o que se pede ao objeto é o pedido de bloqueio das contas, mas, na verdade, a denúncia em si não se pede ao objeto porque a irregularidade ocorreu no período de transição. Então, o que se requer é a procedência, mesmo que em parte, a procedência, na verdade, total, prejudicado certamente o pedido de bloqueio das contas, mas a procedência, isso discordando do parecer ministerial, a procedência total dessa representação, tendo em vista que a irregularidade de fato e comprovadamente ocorreu.
Então, no caso aqui, nós temos outra denúncia aqui também, formada em 2016. No caso, então, aqui o que está sendo denunciado é a questão de que ele não estaria respondendo aos atos da comissão. Presidente, nesse caso, então, eu vou retirar de pauta, não, esse caso aqui, porque o meu voto estava sendo pelo arquivamento da denúncia, entendendo também que já estaria também já englobada nessa outra situação. Nessa outra denúncia que eu vou relatar agora. Mas, na verdade, eu tenho que também saber se seria procedente ou improcedente. Foi improcedente. No caso aqui eu não tenho como... Vossa Excelência retira de pauta com encaminhamento ao gabinete? Encaminhamento ao gabinete. O que eu tenho feito, conselheira, com essas denúncias... Na questão aqui eu não tenho como agora, como... Não é fácil. Eu penso que seria assim, mais prudente, saber se realmente eu não tenho como dizer se ele estava, né? Aliás, se houve a substituição, a fase de transição. Semana passada ocorreu igualzinho comigo. Foi, né? O que eu tenho feito nesses processos é juntá-los à prestação de contas, porque eu acho que o melhor momento para você discutir qualquer... Mas, na verdade, eu tinha pedido aqui o arquivamento. Não, eu compreendo, mas aí a senhora... O apensamento... É porque aí a senhora já... O apensamento da denúncia e a prestação de contas. É porque a senhora já julgou o mérito aí. O arquivamento é outra possibilidade. Você suspende o arquivamento e pede apenas a juntada. Só juntado. Eu tenho feito isso porque na época da... Certamente. Mas também não posso me reportar ao método. O mérito seria discutido... Seria julgado no momento da prestação de contas. Não ser necessário. Seria mais interessante. Eu tenho feito isso. Até porque já perdeu o objeto, houve a perda, eu concordo quando o doutor Vitor diz, e eu também já, ontem mesmo já me deparei com outro processo também nesse mesmo caso, que eu entendo, que diferentemente do que entendeu o Ministério Público de Contas e a própria DEFAN, que no caso não há perda superveniente do objeto da denúncia, há perda superveniente sim dos motivos da medida cautelar. Não tem perigo na demora mais, porque já saiu, mas a denúncia persiste, não seria arquivamento, já discordei. Nesse caso, aqui também, mas eu penso que o melhor momento para discutirmos isso é no julgamento das contas, porque o gestor vai estar aqui se defendendo também das contas dele de 2016. Então, poderíamos então só pedir a juntada. Eu já junto no gabinete. Mas eu não tenho problema sim de necessidade nem urgência, então Vossa Excelência não vai falar. Pelo apensamento. Vai dizer que não adentrou no mérito, e vai analisar quanto da discussão da prestação. Nós concordamos, inclusive, nas duas denúncias, conselheira. Concorda, então? Nas duas denúncias de ser... Isso. Para que seja discutido, porque a questão do apensamento já estava aqui. Sim, pode ser. Mas sem analisar o mérito agora, só após isso. Ok, até melhor, porque pelo menos eu não retiro o processo. Vai voltar para o gabinete. Eu acho assim, algo até simples. Tá? Aí nós vamos então, doutor, para a última denúncia, que é o TC 20.076 de 2016, que é uma denúncia com pedido de medida cautelar com fulcro nos artigos 87 seguintes da Lei Estadual 5.888 de 2009, apresentado pelo senhor Joel Rodrigues da Silva, candidato eleito ao cargo de prefeito do município de Floriano para o período 2017-2020, contra o então gestor do período de 2016, senhor Gilberto Guerra Júnior, que foi protocolada aqui no tribunal no dia 24 de novembro de 2016, apontando em síntese as seguintes irregularidades. A apropriação indébita em relação às contribuições dos servidores, contribuições previdenciárias dos servidores, bem como não recolhimento da parte patronal de recursos destinados ao Fundo Previdenciário do município, acumulando dívida em torno de 12 milhões de reais. Atraso de verbas trabalhistas, gerando passivo financeiro a ser suportado pela gestão futura, atraso de salários, apropriação indébita em relação ao não repasse de valores descontados dos servidores, referente a empréstimos consignados e não repassados às instituições bancárias,
a apropriação indébita caracterizada pelo não repasse à Unimed dos valores descontados dos servidores beneficiários do plano de saúde, a aplicação irregular de recursos oriundos de convênios. Em razão dos fatos narrados e da documentação apresentada, foi concedida medida cautelar determinando-se o bloqueio das contas do município de Floriano, na forma da decisão monocrática que encontra-se aqui a peça 6. Em sessão plenária do dia 7 de dezembro de 2016, atendendo requerimento do gestor denunciado, houve a revogação da medida cautelar, tendo sido determinado o desbloqueio das contas bancárias do mencionado município, determinando-se ao gestor para que no prazo de 5 dias apresentasse a essa Corte de Contas, sob pena de novo bloqueio das contas, a comprovação do recolhimento das contribuições ao Fundo de Previdência do município, referente ao mês de outubro de 2016, servidor e patronal, parte do servidor e parte patronal, da regularização dos salários e verbas trabalhistas dos servidores, de acordo com o calendário de pagamento firmado judicialmente, da quitação das dívidas com instituições bancárias referentes a empréstimos consignados e da quitação de dívidas junto à Unimed referente ao plano de saúde dos servidores. Após a devida notificação, o gestor apresentou sua defesa, argumentando, em síntese, haver adotado as seguintes providências: parcelamento dos débitos previdenciários junto ao Fundo Previdenciário do município de Floriano e ao INSS, doação de imóvel ao fundo, cumprimento de acordos judiciais referentes aos débitos trabalhistas e regularidade dos repasses dos créditos consignados e dos valores referentes ao plano de saúde dos servidores, dos empréstimos e do plano de saúde da Unimed. Em seguida, os autos foram encaminhados à DEFAM para análise do contraditório, a qual, sendo que a diretoria técnica concluiu nos seguintes termos: diante do exposto, do confronto entre as supostas irregularidades apontadas pelo denunciante e as justificativas encaminhadas pela defesa, a primeira divisão técnica da Diretoria de Fiscalização da Administração Municipal DEFAM sugere seja dado provimento parcial à denúncia, reconhecendo a ocorrência de algumas das irregularidades apontadas, sem prejuízo de quaisquer outras medidas judiciais cabíveis, aliás, medidas julgadas cabíveis, como a aplicação de multa ao gestor municipal, lei orgânica do Tribunal de Contas do Estado do Piauí, lei estadual 5.888 de 2009, artigo 77 e seguintes, e particularmente o artigo 79, caput, inciso 3º e parágrafo 1º, e ou apensamento dos autos ao processo de prestação de contas do exercício de 2016 do município de Floriano, Piauí, para que as ocorrências aqui mencionadas sejam levadas em consideração quando do julgamento das contas anuais, nos termos do artigo 121 e seguintes da Lei Orgânica do TCE e artigo 165 e artigo 186 e ainda artigo 246 do Regimento Interno desse Tribunal de Contas. Em sequência, na tramitação, os autos foram encaminhados ao Ministério Público de Contas, que emitiu o parecer anexado à folha da peça 39, opinando na forma que segue: pela improcedência da denúncia, pela aplicação de multa com base no artigo 79, inciso 1º da Lei 5.888 de 2009, Lei Orgânica do Tribunal de Contas, em relação à intempestividade do pagamento referente aos meses de outubro e novembro de 2016, à operadora do Plano de Saúde Unimed, pelo apensamento da presente denúncia à prestação de contas do município de Floriano, Piauí, referente ao exercício financeiro de 2016. É o relatório. Está em discussão. Em discussão. Senhor presidente, senhora relatora, também solicitamos que esse processo seja realizado no mesmo procedimento do processo anterior, que seja também apensado e seja analisado o mérito apenas na prestação de contas do exercício de 2016. Isso aqui nós já temos aqui analisado um a um. Até porque, conselheiro, então, são fatos. Eu discordo. Eu entendo que deva ser. Não, no caso lá você está falando da questão da equipe de transição que não estaria atendendo. Aqui nós já estamos tratando a apropriação indébita em relação às contribuições previdenciárias. Lembro bem aqui que o gestor chegou até a assinar aqui no plenário um termo de ajuste de gestão. Então,
eu vou abençar o processo de prestação de contas. Isso aqui sempre, em relação a processos de denúncia e representação, sempre, mesmo quando eu opino pelo arquivamento, eu ainda peço que seja pensado o processo para que fique... Conselheira, mas... Independente de qualquer manifestação, o apensamento para mim ele é necessário, para que não se perca... Conselheira, é só pelo seguinte fato, nessa denúncia, o denunciante traz diversos fatos, supostas irregularidades cometidas pelo ex-gestor. E creio que pelo zelo pela administração pública, seria interessante aguardar a análise final dessa prestação de contas de 2016 para se analisar juntamente com essa denúncia, juntamente com a prestação de contas final, que terá o relatório, todo o balanço analisado. Então, por motivo de precaução e zelo com o patrimônio público, os fatos são gravíssimos e tem comprovação nos autos. Não sei por que motivo a emissão de parecer de improcedência dessa representação, porque os fatos são gravíssimos e comprovados. Então, eu acho até que foi um equívoco aqui do Ministério Público de Contas. Eu quero acreditar que sim, porque ao mesmo tempo que coloca como improcedente, solicita multa. Uma multa. Então os fatos são gravíssimos, tanto é que o município de Floriano foi... Presidente, eu estou pronta para votar aqui. Vossa Excelência aqui. Posso? Pronto, pode votar. Terminou a defesa? Então, o que nós solicitamos é isso. Caso não seja atendido esse primeiro pedido, seja pedido alternativo de total procedência dessa representação, tendo em vista que os fatos são gravíssimos, como já mencionei, e todos comprovados por meio documental. Não sei por que motivo o parecer ministerial, mas não é vinculativo, o parecer ministerial é pela improcedência, mas o denunciante aqui, representado nesse momento, requer sim a procedência total dos fatos e aplicação de multa, tendo em vista que os fatos são gravíssimos, gerou sim dano ao erário, tudo isso comprovado nos autos. Assim, se formos agir dessa forma, doutor Vitor, nós nunca poderíamos assim, julgar aqui uma denúncia nas câmaras ou no plenário antes do julgamento das contas, e foi decidido exatamente o contrário, que a denúncia teria tramitação aqui especial, teria antes. O que não impede, se vier algum outro fato superveniente, que também seja levado em consideração quando do julgamento. Não vejo nenhum empecilho quanto a isso aí. Se vier um fato mais grave, isso aqui só por o fato de ter sido julgado aqui uma denúncia, que não possa ser levado em consideração, de forma nenhuma, quando da prestação de contas. Eu acho que tudo pode ser mais aqui. Pois bem. Porque senão não adianta nem fazer a denúncia aqui para nós. Seria só para cautelar, então, no caso. Não precisaria se apurar. Da análise da documentação juntada ao processo de denúncia, restaram constatadas as seguintes ocorrências. Primeiro, apropriação indébita em relação às contribuições previdenciárias dos servidores e o não recolhimento da parte patronal de recursos destinados ao fundo previdenciário do município, acumulando dívida em torno de 12 milhões de reais. Conforme a peça denunciante, o município encontrava-se inadimplente com o fundo de previdência em relação ao repasse de valores relativos às contribuições descontadas dos servidores, bem como da parte devida a título de contribuição patronal, referente ao período de dezembro de 2013 a setembro de 2016, totalizando valor superior a 11 milhões de reais. Em defesa, o então gestor denunciado aduz que o município de Floriano parcelou os débitos oriundos da Autarquia Previdenciária Federal, obtendo certidão positiva com efeito negativo. Quanto ao Fundo Municipal de Previdência, informa ter sido, isso aqui quanto ao INSS, quanto ao fundo próprio, informa ter sido sancionado e publicado a Lei Complementar 17 de 2016, publicada no Diário Oficial dos Municípios de 7 de dezembro de 2016, autorizando o município de Floriano a proceder à doação de imóvel urbano ao Fundo Previdenciário Municipal para fins de regularização do passivo previdenciário. Acrescente-se ainda que, ao ser solicitado informações à DEFAM em novembro de 2017 para que fosse examinada a situação do município em questão,
Em relação ao Fundo Previdenciário, a unidade técnica, em síntese, esclareceu que o referido município possui dívida pretérita para com o regime próprio de Previdência Social desde 2014 e ainda não havia encaminhado as informações solicitadas pelo Tribunal de Contas acerca de todos os valores devidos nos termos da Resolução 39 de 2015, sendo que até aquela data não havia sido validado o certificado de regularidade previdenciária CRP exigido pelo Ministério da Previdência Social. Percebe-se assim que o município de Floriano não vinha cumprindo com as obrigações que lhe eram devidas em relação aos repasses do Fundo de Previdência Próprio, contribuindo negativamente para que o regime próprio de previdência do município de Floriano pudesse assegurar o pagamento dos benefícios previdenciários aos seus segurados, ou seja, no caso o regime não iria poder arcar com os seus compromissos, tendo em vista a ausência desses repasses. Atraso de salários e não pagamento de férias e adicionais aos servidores. O denunciado reconhece os atrasos, afirmando que foram decorrentes da redução de receitas dos municípios e que até a data em que esteve à frente da gestão municipal estava cumprido com acordo firmado judicialmente em relação aos atrasos salariais. Com efeito, constata-se que o ex-gestor firmou acordo no âmbito judicial em processo de dissídio coletivo ajuizado pelo Sindicato de Servidores Públicos Municipais, comprometendo-se o gestor a efetuar o pagamento dos salários atrasados e demais verbas salariais a partir de 16 de novembro de 2016, sendo que em relação aos salários do mês de dezembro de 2016, o pagamento ficaria apenas para o mês de janeiro de 2017, com o compromisso de deixar o valor empenhado, ou seja, o valor empenhado teria que ser o valor, teria que estar o valor também em caixa, não poderia deixar empenhado sem um recurso financeiro para o sucessor. Não repasse a instituições bancárias de valores descontados dos servidores a título de empréstimo consignado. Segundo a denúncia, o ex-gestor teria deixado de repassar às instituições bancárias valores descontados em folha dos servidores que firmaram um empréstimo consignado, configurando a apropriação indébita, além de dano ao erário em razão dos encargos e passivos decorrentes de ações judiciais suportadas pelo município pela negativação indevida dos servidores. Em defesa, foram apresentados documentos fornecidos pelo Banco do Brasil e pela Caixa Econômica Federal, datados respectivamente 14 de 12 de 2016 e 10 de 12 de 2016, atestando a situação de adimplência dos contratos. Dessa forma, tendo em conta que o denunciado comprovou o adimplemento dos contratos firmados com a CEF e o BB, no que respeita aos empréstimos consignados, considera improcedente a denúncia nesse aspecto. A apropriação indevida de valores descontados dos servidores beneficiários do plano de saúde da Unimed. A inadimplência foi comprovada por meio de ofício da Unimed de Floriano, endereçado à equipe de transição de governo, datado de 17 de novembro de 2016, informando que a Prefeitura de Floriano encontrava-se em débito a uma operadora do plano de saúde, no valor de R$ 222.400, referente aos meses de setembro, outubro e novembro de 2016, em que pese então o gestor haver demonstrado que a dívida junto à Unimed foi quitada em 15 de dezembro de 2016, não pode ser desconsiderado o fato de ter havido desconto dos servidores sem o devido repasse ao plano de saúde, que torna a denúncia procedente nesse ponto. Irregularidade na execução de obras e engates com serviços de locação de veículos e máquinas, noticia o denunciante que, mesmo diante da crítica situação financeira pela qual o município passava, o gestor denunciado através da Secretaria Municipal de Infraestrutura formalizou em 9 de maio de 2016 o contrato 1.176 de 2016 no valor de R$ 1.203.517 para execução de estrada vicinal, além de realizar pagamentos no montante de R$ 3.734.425 com locação de máquinas. Acerca dessa questão, verifica que o denunciante não trouxe aos autos quaisquer indícios das irregularidades apontadas, razão pela qual a denúncia deve ser improcedente nesse ponto. Diante dos fatos e fundamentos expostos, considerando a constatação de graves ocorrências na administração municipal no município de Floriano, exercício de 2016, notadamente em relação à contribuição do gestor no endividamento do Fundo de Previdência Municipal, bem como no atraso de salários e ao não repasse às instituições bancárias de valores relativos aos empréstimos consignados, divergindo parcialmente do entendimento expresso no parecer do Ministério Público de Contas, voto nos seguintes termos: pela procedência parcial da denúncia,
por reconhecer presentes algumas das irregularidades, conforme já me pronunciei aqui no voto, na leitura aqui do meu voto, pelo apensamento dos autos à prestação, ao processo de prestação de contas do exercício de 2016 do município de Floriano, para que as ocorrências aqui mencionadas sejam levadas em consideração quanto ao julgamento das contas anuais, nos termos do artigo 85, inciso 2º-A do Regimento Interno dessa Corte de Contas, e sugiro aqui uma multa de 1.000 FRs ao gestor. É como voto. Conselheiro Valtânia. Não. A Lília saiu. Conselheira Lília, estou agora com a Valtânia, relato e conselheiro Jacos. Qual relator? Também voto para relator. Dando sequência à pauta. Não. Terminou? Não, terminei, ainda tem um processo, mas sou eu ainda. Não, agora já é. Já acabaram as investigações. Isso, agora é Daniela Salles, representação Novo Oriente. Eu sou o relator. O Jacques está ali. Trata-se de representação formulada pelo Ministério Público de Contas, cumulada com pedido cautelar inaudito altera pares, peticionando o imediato bloqueio das contas bancárias da Prefeitura de Novo Oriente, em virtude de pendência nas prestações de contas relativas ao exercício de 2017, essenciais à análise da prestação de contas daquele ente federativo. Em respeito ao contraditório, o prefeito do município foi notificado, sendo que o mesmo apresentou sua defesa. A pedido do Ministério Público, os autos foram enviados à DEFAM para análise da defesa apresentada pelo gestor, que o faz através da informação que consta nos autos, a peça 19, noticiando que através do memorando 280/17, DEFAM do dia 7 de 8 de 2017, encaminhou nova solicitação à presidência deste tribunal, desta vez pedindo desbloqueio das contas devido ao envio a esta corte da documentação que se encontrava pendente. Após conhecimento da informação da DEFAM, o Ministério Público concluiu pela regularização do fato ensejador da representação, manifestando-se pela procedência da presente representação e com aplicação de multa, e também pelo apressamento dos presentes autos ao processo de prestação de conta deste município. Em síntese, é esse o relatório. Eu submeto a discussão e passo à doutora Daniela a palavra.
excelentíssimo senhor conselheiro presidente, relator, outro representante do Ministério Público, demais conselheiros, senhora secretária. Gostaria apenas de fazer algumas considerações, conselheiro, de que, conforme já foi relatado por Vossa Excelência e consta no processo, toda a documentação que encontrava-se irregular já foi encaminhada à DEFAN já foi encaminhada ao tribunal de forma que não resta nenhum tipo de irregularidade, restando tão somente o envio intempestivo dessa documentação. Então, como a documentação já foi enviada, nós entendemos que houve uma perda do objeto da denúncia, o que leva à sua total improcedência e arquivamento. Caso não seja entendido assim, o que se requer pela não aplicação de multa, uma vez que a documentação já foi enviada, o prazo de atraso foi diminuto, foi um prazo pequeno, que demonstra não ter havido nenhum tipo de dolo, o que não configura sequer ato de improbidade administrativa. Então, o que se requer pelo reconhecimento da perda do objeto, a improcedência da denúncia, da representação e a não aplicação de multa ao gestor. Já votando, alguém quer discutir? Já votando, voto pela procedência da presente interpretação nos contextos que foram aí analisados para eventual análise do plano da prestação de contas. Sempre ajo sem aplicar multa nesses casos. Acho que a hora de fazer essa análise é do todo da prestação de contas e pelo apensamento dos presentes autos ao processo de prestação de contas. É como voto, conselheiro Jackson, conselheiro Alisson, Com o relator. aprovado por unanimidade. Dando sequência à pauta, tem o processo da minha relatoria, pedido de direção do doutor Marconi Nunes. Trata-se de representação formulada pelo Ministério Público de Contas, cumulado com pedido cautelar inaudito, altera pares, peticionando o imediato bloqueio das contas bancárias da Prefeitura em virtude de pendência da prestação de contas relativa a 2017. Respeito ao contraditório, o defeito foi notificado, sendo que o mesmo não apresentou defesa. Ato contínuo dos autores encaminhados ao Ministério Público de Contas, que, tendo constatado o não bloqueio da defesa de contas, solicita esclarecimento da DEFAN acerca da ausência do bloqueio, que o faz através da informação peça 14, noticiando que no intervalo entre o conhecimento da decisão e o município tornou-se adimplente. Após conhecimento da informação da DEFAN, o Ministério Público de Contas concluiu pela regularização do fato ensejador da representação, manifestando-se pela procedência da representação com aplicação de multa e também pelo apensamento dos presentes autos ao processo de prestação de contas exercício de 2017. É o relatório, a palavra o cintilante advogado Marconi Nunes. Senhor presidente, bom dia, nobres conselheiros relatores, cintilante representante do Ministério Público de Contas, senhora secretária, meus colegas aqui advogados, servidores. Senhor presidente, preliminarmente eu queria pedir o prazo de 48 horas para me juntar à procuração nesses autos e dizer que não é comum esta gestão perder prazo, principalmente quando o tribunal notifica. Realmente, no começo de gestão, mesmo sendo uma reeleição, as peças administrativas elas tendem um pouco a mudar. Então, por conta disso, houve um descompasso nessa notificação, mas que não prejudicou o município e que o município, sempre que notificado, faz sua defesa tempestivamente e regularmente. Nos autos da representação, o Ministério Público de Contas, como bem já relatado pelo cintilante conselheiro, pediu bloqueio da prestação de conta. Na verdade, foi somente o envio da documentação web. A própria DEFAN, ela diz, como já bem relatado pelo presidente, que tal fato foi atestado na peça 14. Então, o que se pede aqui é que nem foi bloqueada as contas. Pede-se pela improcedência da representação, pela não aplicação de multa, porque não houve dolo, não houve prejuízo para ninguém. E vou mais longe. O histórico dessa prefeitura é, sim, aprovar as contas dessa gestão de 2013 para cá,
é de apresentar tudo dentro do prazo, não tem atraso de nada. Pede-se também, por conta desse histórico que vem respeitando o tribunal, e assim deve ser, eu entendo, pelo não pensamento da prestação de conta. É o que se pede. Muito obrigado. Pensar muito parecido. Eu não diria pela não procedência, porque de fato em determinado momento ela ocorreu, mas como Vossa Excelência bem colocou, quando o Ministério Público representou, ela resultou sanada. Então não quer dizer que não houve, houve, mas por pouco tempo foi sanada. Justifica a aplicação de multa? Entendo que não. Eu não aplico multa nesse contexto. Acho que é melhor você analisar no bojo, no contexto de toda a prestação de conta. Então, nesse contexto, eu vou dizer que a procedência ela existiu nesse contexto que me referi, sem aplicação de multa, e no pensamento. E lá no pensamento é que, de fato, vamos fazer a discussão de mérito. É como voto. Conselheiro Alisson. Aí, no caso, concorda com o cintilante advogado? Como assim? Concordo. Está tentando se concorda com o cintilante advogado. Não. O cintilante tinha razão quando ele disse que foi sanada, mas ela momentaneamente houve. Momentaneamente houve. Qual é os votos? Conselheiro Alisson. Com o relator. Conselheiro Jacques Nobre Veras. Sujeito versado em saúde estável, saudável. Informalmente. Quem quiser gozar de um estilo de vida saudável, basta procurá-lo. Ele é profundo conhecedor. Não, eu dizer, mas... Eu estou, inclusive, fazendo esforço no sentido de seguir o que ele recomenda e tenho conseguido resultados impressionantes. Eu ia aproveitar o embalo, depois do voto aí, só para fazer Mais um processo. O Ministério Público, né? Tem um pedido de versão de pauta, enquanto não chega a conselheira Valtânia, denúncia acerca de irregularidade da administração do Luiz Corrêa. Trata-se de denúncia apresentada pelo senhor Paulo Eduardo Mendes de Oliveira, de ouvidoria, relatando possível irregularidade da ex-gestor e do atual gestor do município de Apreso. Em observância aos princípios contraditórios da defesa, a ex-gestora Adriane Maria Magalhães e o atual gestor Francisco Araújo Galeno foram devidamente citados, sendo que, conforme certidão, somente a senhora Adriane se manifestou em sede de defesa. Os autores encaminhados da DEFAM para a análise da denúncia, a alegação da defesa, a oportunidade em que elaborou o relatório, a peça 22. Ato contínuo foram os autos encaminhados ao Ministério Público de Contas, que se manifestou corroborando o entendimento da DEFAM, pelo atual improcedência da presente denúncia. Em síntese, é o relatório submetido do processo à discussão. Ninguém para discutir, voto concordando com o parecer do Ministério Público de Contas e com a manifestação da DEFAM pela improcedência da presente denúncia e pelo seu apensamento da prestação de contas do município de 2017. É como voto. Conselheiro Alisson. Com o relator. Conselheiro Jackson. Há um pedido ainda de versão de pauta da doutora Valtânia. Ela deu uma saidinha e quando retorna, eu passo para o conselheiro Alisson relatar o processo que é ele. Senhor presidente, senhores, tenho dois processos. O processo da GESPISA foi retirado de pauta em virtude de um pedido de adiamento, tendo em vista o elevado valor proposto a título de imputação de débito. O gestor requereu mais um prazo para tentar explicar essa situação e evitar a imputação do débito proposto. E tem um processo de admissão de número 019-806/2016, processo esse do município de Várzea Grande. Esse processo aqui, ele se assemelha a um outro processo que já foi relatado nessa sessão pela conselheira Valtânia. Como dito, trata-se de procedimento relativo à análise do edital de concurso público 1/2016 da Prefeitura Municipal de Várzea Grande e dos atos de admissão dele decorrentes. A divisão técnica, analisando os autos, apontou aqui o envio intempestivo da documentação, risco de elevada despesa com pessoal a ser contraída, ausência de informações dos sistemas RH Web quanto a vagas ofertadas para os cargos de professor classe B língua inglesa, professor classe B matemática, professor classe D da disciplina de educação física, professor classe B da especialidade pedagogia.
citou ainda em seu relatório a ausência de base legal para as vagas oferecidas no certame. Lembra aos senhores, citou também a ausência de previsão de hipóteses de isenção de taxa de inscrição do edital e fez menção a cautelar que sustou o procedimento à época. Lembra aos senhores que esse caso aqui, como dito, ele se assemelhou ao processo relatado pela conselheira Valtânia. Esse gestor, ele tentou de todas as formas tumultuar o período de transição governamental após tomar ciência da eleição do seu adversário. Tentou realizar esse concurso, contratou uma empresa para organizá-lo sem a realização do procedimento licitatório, uma empresa que não tinha o know-how para conduzir a realização desse certame. Quis realizar um concurso em 15 dias, mesmo sem as vagas existentes. O tribunal obstou. Ele enviou um projeto de lei à Câmara. Com 3 dias essas vagas foram criadas. Não havia cálculo de impacto, não havia nada que instruísse o processo e que pudesse apontar a regularidade do certame intentado naquele momento. E ele tenta fazer isso agora. Tenta novamente tumultuar o processo. Requer um adiamento do processo para nele juntar uma denúncia sobre supostas nomeações irregulares do gestor que o sucede. Então, esse é o relatório, senhor presidente. O Ministério Público, ele opina, pela manutenção dos efeitos da medida cautelar que sustou o certame. Esse é o relatório e solicito que o submeta à discussão, senhor presidente. Está em discussão. Está em votação. Presidente, tendo em vista todos os fatos aqui narrados, eu vou votar pela ilegalidade do procedimento administrativo do qual consta o edital número 1/2016 do concurso público do município de Várzea Grande. E vou aplicar multa a esse gestor em face das graves irregularidades presentes nos autos e da tentativa incessante de tumultuar o período de transição e a condução do processo por parte deste relator. Vou votar pela aplicação de multa de 15.000 unidades fiscais de referência. Voto ainda pela remessa dos autos ao Ministério Público Estadual em face da caracterização do crime previsto na Lei 10.028, o artigo 359-G, que tipifica claramente com pena de reclusão de 1 a 4 anos a tentativa de ordenar, autorizar ou executar ato que acarrete aumento de despesa total com pessoal nos 180 dias anteriores ao final do mandato ou da legislatura. Esse ato só não se concluiu por conta de uma intervenção dessa Corte. E ainda em face da ilicitude administrativa citada no artigo 11 da Lei de Improbidade Administrativa. Artigo 11, inciso 5º, a de frustrar a licitude de concurso público. Então, que sejam remetidos os autos ao Ministério Público Estadual para a adoção das providências que o órgão ministerial julgar cabíveis. É como voto, senhor presidente. Conselheiro Jackson. Também voto com o relator. Eu até me propus, para o excesso do tempo, a integração de Vossa Excelência esse problema que tem aqui para o líder do especial. Rapaz, eu quero essa mágica aí. Eu vou, inclusive, falar com o coordenador, sempre que Vossa Excelência me ouviu. Vossa Excelência tem algum processo, doutor Jackson? Nenhum. Conselheira Valtânia, então, para relatar os que restam. Só falta de Vossa Excelência agora. E como Vossa Excelência está dando show de objetividade, estabilidade, competência e tudo, eu já me
nós estaremos já outra lapada na primeira. Você é advogado de qual? Matias Olímpio. Processo 3.310 de 2017, denúncia de medida cautelar formulada por piloto integrativo 2010, versão sobre supostas irregularidades na licitação pré-conferencial desde 2017 da Prefeitura Municipal de Matias Olímpio, com objeto da aquisição de gêneros alimentícios escolar. Então eu vou repetir aqui, não estava ligado. Processo 3.310 de 2017, que trata de denúncia com pedido de medida cautelar formulada por informante sigiloso nos termos do artigo 232 do Regimento Interno, versando sobre supostas irregularidades na licitação pregão presencial número 3 de 2017 da Prefeitura Municipal de Matias Olímpio, e que teve como objeto a aquisição de gêneros alimentícios merenda escolar. Aduz o denunciante que na sessão de abertura do procedimento no dia 10 de fevereiro de 2017, a Comissão de Licitações recebeu os envelopes, fez o credenciamento das empresas e suspendeu o certame, informando que seria publicada uma nova data para a abertura dos envelopes das propostas e documentação. Ocorre que a mencionada convocação foi publicada no Diário Oficial dos Municípios no dia 14 de fevereiro para uma sessão que seria realizada no dia 15 de fevereiro às 8 horas da manhã. Aponta ainda o denunciante a inclusão no edital de itens que restringem o caráter competitivo entre os interessados, como a exigência de certificado de cumprimento do Manual de Boas Práticas de Distribuição, MBPD, e certidão de registro e quitação com o Conselho Federal de Nutricionistas. Diante dos fatos expostos, essa relatora, em sede de decisão monocrática, manifestou-se pela concessão da medida cautelar inaudita alteras par, determinando a imediata sustação dos pagamentos referentes à contratação oriunda do pregão presencial 3 de 2017, sendo ratificada por unanimidade pelo plenário. Determinou-se também a citação do senhor Edísio Alves Maia, prefeito municipal de Matias Olímpio, para manifestação de sua defesa e cumprimento da medida exarada. Após a devida citação do gestor e a apresentação tempestiva da defesa, juntada aos autos, houve a manifestação da unidade técnica desse tribunal, que concluiu seu parecer nos seguintes termos. Da análise pôde-se concluir que procedem as irregularidades apontadas na denúncia, no que diz respeito a descumprimento de prazo mínimo na convocação dos interessados para comparecimento à nova abertura do certame e exigência de documentação de qualificação técnica em desacordo com a legislação pertinente, a linha G e H do item 5.5, que é exatamente, como eu falei, o certificado de cumprimento do Manual de Boas Práticas de Distribuição da Anvisa e certidão de registro e quitação com o Conselho Federal de Nutricionistas. O processo foi então ao Ministério Público de Contas, que seu parecer opinou, o doutor Plínio Valente Ramos Neto, opinou da seguinte forma: pela procedência parcial da denúncia, tendo em vista a violação ao princípio da publicidade, artigo 37, caput 3º da Lei 8.666 de 93, uma vez que a convocação para a abertura das propostas foi publicada no Diário Oficial dos Municípios no dia 14 de fevereiro de 2017, para abertura no dia 15 de fevereiro de 2017, às 8 horas da manhã, e por exigir dos licitantes requisitos de ordem técnica não contemplados em lei, artigo 30 da Lei 8.666 de 93. Continua ainda o Ministério Público, pela suspensão dos pagamentos referentes à contratação oriunda do pregão número 3 de 2017, conforme decisão monocrática número 57 de 2017, pela aplicação de multa ao gestor municipal, senhor Edísio Alves Maia, com base no artigo 79, inciso 1º do Regimento Interno dessa Corte de Contas, e pelo apensamento da presente denúncia, a prestação de contas do município de Matias Olímpio, exercício financeiro de 2017. É o relatório, presidente. A discussão, com a palavra do novo Causílio. Excelentíssimo senhor presidente, senhores conselheiros, nobre representante do Ministério Público, colegas aqui presentes. Bem, conselheiro, essa denúncia é uma denúncia que já se estende, foi apresentada em fevereiro, já se estende desde março, tem uma medida cautelar assustando os pagamentos.
Contudo, na parte do objeto, na parte do mérito da denúncia, a defesa tem a sustentar que esse prazo que está sendo arguído que não foi cumprido foi apenas um prazo, senhor procurador, que deu seguimento à sessão. A sessão inicial de abertura foi marcada para o dia 10 de fevereiro. Contudo, o prazo de 8 dias previsto na Lei 8.066 foi seguido, o prazo de 8 dias, visto que o aviso de publicação foi feito dia 25 de janeiro. 25, 26 de janeiro para a sessão do dia 10 de fevereiro. No dia 10 ocorreu o quê? Foram marcadas várias licitações para o mesmo dia, já por volta de 2h30, como está na ata que está no processo, decidiram como um acordo a comissão de licitação, juntamente com as empresas, por entregar os envelopes com as propostas e suspender o processo, e seria dado andamento na outra semana, como foi avisado para todos os licitantes. Ocorre que o aviso... Foi avisado na própria sessão? Que seria dado andamento na outra... Foi marcada a data na sessão? Não, a data não, foi avisado que seria. Contudo, foi avisado para ficarem atentos no diário dos municípios. A informação, o informativo, o aviso, foi enviado para o diário dos municípios no dia 10. Ocorre que após as 2h da tarde, o que só foi publicado no diário na terça-feira, um dia antes da sessão que daria seguimento. Não foi a sessão inicial do processo, ela só deu seguimento ao processo, que já haviam recebido todas as propostas. Foi apenas para dar seguimento. Contudo, foi apresentado um ponto a se alvitar, que eu entendo ser importante, é que a denúncia feita, a denúncia anônima feita neste tribunal, por coincidência, eu não sei, foi apresentada justamente no dia que saiu a publicação. Então, a pessoa sabia que tinha a publicação da sessão que seria feita no dia 15. A denúncia foi apresentada no dia 14, na ouvidoria. Dia 14 foi apresentada a denúncia. Então, o denunciante, ao ir participar do processo licitatório, se dirigiu ao tribunal para fazer a denúncia. Prova se faz de que ele está querendo tumultuar o processo no município. Contudo, Excelência, Vossa Excelência, nobre relatora, deferiu a medida cautelar, sustando os pagamentos. Ocorre que essa medida foi em março deste ano. Desde lá, os pagamentos foram suspensos. Ocorre que a empresa, como uma empresa que comercializa mercadoria e necessita daquele valor para se manter, não aguentou a situação de não estar recebendo os pagamentos e pediu a rescisão do contrato. Tal rescisão do contrato foi publicada no Diário dos Municípios no dia 26 de junho de 2017, tendo em vista a insustentabilidade de manutenção daquela situação do não pagamento, visto que estava prejudicando o andamento da merenda escolar das crianças. As crianças já não estavam mais recebendo, a empresa já estava se negando a fornecer, por não estava já há 4 meses sem receber pagamento. Então, tal contrato foi rescindido e publicado no Diário dos Municípios no dia 26 de junho de 2017. No que tange às exigências extravagantes, Excelência, nós temos que esse processo é para merenda escolar. Então, não entendemos que seja uma exigência extravagante, nobre relator, a comprovação de capacidade técnica de nutricionista na empresa e também de comprovação de capacidade técnica de distribuição da mercadoria, tendo em vista que esse fornecimento tem que ser distribuído. Então, a empresa, para distribuir, tem que se comprovar sua capacidade técnica. Não entendemos que seja uma exigência extravagante. A empresa, para ela fazer a distribuição e fornecimento de merenda escolar, ela tem que ter uma capacidade técnica para a distribuição. Contudo, no que tange ao objeto do contrato ao pagamento, nós temos que este contrato foi feito de extrato em 26 de junho, como já falei, foi publicado dia 26 de junho de 2017. No que tange às formalidades do processo licitatório, nós temos que for uma formalidade legal, um pequeno atropelo que houve na data de publicação, contudo, não foi da audiência inicial, da sessão inicial, foi uma sessão de seguimento do processo licitatório. Desta feita, nós reiteramos o pedido já apresentado pela improcedência da denúncia, é o que requer, Excelência.
discussão e agora já em votação. Em votação, pois bem. No caso em tela, de acordo com a peça denunciante, houve descumprimento de preceitos contidos na Lei de Licitações, Lei número 8.666 de 93, na condução do procedimento licitatório pregão presencial número 3 de 2017 do município de Matias Olímpio, cujo objeto foi a contratação de empresa para fornecimento de gêneros alimentícios. Uma das irregularidades mencionadas refere-se ao período compreendido entre a data da publicação da convocação das empresas interessadas na participação do certame e a data de realização da sessão, que foi de apenas um dia. Nesse caso aqui, foi obedecido o prazo da sessão. Da primeira sessão foi obedecido. Foi suspensa sem a abertura das propostas. Sim. Ou seja, foram recebidas só. Nem foram só recebidas as propostas, foi suspenso, sem abertura dos envelopes, para que fosse marcada uma data posterior, que eu penso que nesse caso, para haver transparência e para haver igualdade, teria que ser definido logo essa data, ou então, se fosse para ser publicado, que fosse observado um prazo razoável. Agora, publicado num dia para abrir as propostas, no dia seguinte, às 8 horas da manhã, não me parece razoável. Pois bem, então aconteceu esse problema, que foi denunciado. Além, convém ressaltar, quanto a isso, que a licitação na modalidade pregão é regida pela Lei Federal 10.520 de 2002, que regulamenta o rito do certame e dispõe em seu artigo 4º. A fase externa do pregão será iniciada com a convocação dos interessados e observará as seguintes regras. Primeiro, a convocação dos interessados será efetuada por meio de publicação de aviso em diário oficial do respectivo ente federativo ou não existindo em jornal de circulação local e facultativamente por meios eletrônicos e conforme o vulto da licitação em jornal de grande circulação nos termos do regulamento que trata o artigo 2º. Inciso 5º. O prazo fixado para a apresentação das propostas, contados a partir da publicação do aviso, não será inferior a 8 dias úteis. Na mera leitura do dispositivo legal acima, se depreende que deve ser respeitado o intervalo mínimo de 8 dias úteis entre a publicação do ato convocatório e a sessão pública. No caso, sob exame, todavia, tal prazo não foi respeitado. Muito pelo contrário, o que houve foi uma convocação surpresa, que, ao menos aparentemente, somente poderia beneficiar o detentor de informações privilegiadas. Assim, pode-se afirmar que a forma como foi realizada a segunda convocação, ainda que não tenha sido esta a real intenção da Comissão Permanente de Licitação, até prova em contrário, é que essa convocação somente foi feita para cumprir uma formalidade legal e não para realmente dar publicidade ao ato, permitindo a participação de todos os interessados na licitação, os que apresentaram a proposta. Até porque, mesmo que o advogado argumentando que a pessoa tomou conhecimento, mas esse período que é dado, de 8 dias, é exatamente, ela pode não estar no local, pode ter que se deslocar, então, assim, esse período não é razoável. Mesmo que ela tenha tomado conhecimento, ela pode ter ficado impossibilitada até de comparecer, porque se você sair num dia para você comparecer às 8 horas da manhã do dia seguinte, me perdoe, mas não me parece razoável, mesmo que a pessoa tenha tomado conhecimento. Mas esse nosso período de 8 dias é para audiência inicial. Não, mas aqui é o principal, a abertura das propostas, nós estamos tratando aqui. Então, quer dizer que você chama, convoca, aí chega... Aí, depois disso, você pode... Não, tá aqui, já recebi, então não precisaria mais nem... Do jeito que Vossa Excelência está falando, então, eu posso suspender e ali à tarde eu digo, não, agora eu vou abrir aqui. Não, como ele falou, Excelência, foi um arquivo. Uma publicação desse tipo é a mesma coisa. Como eu disse, a comissão... Só assim, não, vou suspender, não vou abrir a proposta e vou abrir quando... A comissão, para dar celeridade, só que agiu de forma equivocada, enviou para o diário na própria sexta, só que ele não entende como a forma de publicação no diário. Vamos aqui continuando. Em que pese o argumento da defesa da inexistência de má-fé, teria sido mais diligente por parte da administração, e aqui eu não estou julgando se houve má-fé ou não houve má-fé, não tem como adentrar nessa questão, teria sido mais diligente por parte da administração se esta tivesse aproveitado a primeira sessão em que os interessados se reuniram, que foi cumprido o prazo, e em ata já tivesse formalizada a notificação dos representantes das empresas da nova data em que o certame teria prosseguimento. Aí sim, não poderia alegar
que não sabia, assim, de antemão qual a data. O fato não ocorreu. Desse modo, ficou caracterizado o descumprimento ao princípio da publicidade. Outro ponto constante da denúncia diz respeito à inclusão no edital de itens que restringem o caráter competitivo. Citando-se, item 5.5, a linha G, exigência de certificado de cumprimento do Manual de Boas Práticas de Distribuição da Anvisa. E ainda a certidão, na linha H, a certidão de registro e quitação com o Conselho Federal de Nutricionistas. Convém esclarecer que tais itens dizem respeito a exigências de qualificação técnica prevista no artigo 30 da Lei 8.666 de 93, estando relacionados à fase de habilitação das empresas interessadas na licitação. Ocorre que, nos termos desse dispositivo, o artigo 30, a administração somente poderá exigir dos licitantes requisitos de ordem técnica previstos em lei, excluindo, por conseguinte, aqueles provenientes de instrumentos infralegais, como no caso de resoluções da Anvisa. Em que pese o artigo 4º da Lei 8.666 de 93 prescrever que a licitação é um processo administrativo formal, não significa formalismo excessivo, além do que for necessário de acordo com o objeto licitado. Acerca da questão, é oportuno observar o que estabelece o inciso 1º do parágrafo 1º do artigo 3º da Lei 8.666 de 93. É vedado aos agentes públicos admitir, inciso 1º, admitir, prever, incluir ou tolerar nos atos de convocação cláusulas ou condições que comprometam, restringam ou frustrem o seu caráter competitivo, inclusive nos casos de sociedades cooperativas que estabeleçam preferências ou distinção em razão da naturalidade, da sede ou domicílio dos solicitantes ou de qualquer outra circunstância impertinente ou irrelevante para o específico objeto do contrato, ressalvado o disposto nos parágrafos 5º e 12 desse artigo e no artigo 3º da Lei nº 8.248, de 23 de outubro de 1991. Conforme lembra Eli Lopes Meireles, a orientação é a dispensa de rigorismos inúteis e a não exigência de formalidades e documentos desnecessários à qualificação dos interessados em licitar. Nessa mesma linha de afastar possíveis formalismos excessivos na habilitação, o Tribunal de Contas da União tem posicionamento sólido, inclusive determina que, havendo qualquer dúvida dos atestados, é dever da administração pública realizar a competente diligência. Licitação para contratação de bens e serviços. As exigências para o fim de habilitação devem ser compatíveis com o objeto da licitação, evitando-se o formalismo desnecessário. Desse modo, observe desnecessários para o objeto licitado da aquisição de gêneros alimentícios e a inclusão de qualificação técnica da qualificação técnica mencionada, pois restritivos da competitividade da licitação. Então, diante dos fatos e fundamentos expostos, voto anuindo, em parte com a manifestação do Ministério Público de Contas pela procedência da denúncia, tendo em vista a violação ao princípio da publicidade, já que houve a publicação convocando licitantes para o prosseguimento da sessão suspensa do dia 14 de fevereiro, designando o dia 15 de fevereiro de 2017 para este fim, ou seja, só menos de um dia, e ainda por exigir dos licitantes requisitos de ordem técnica não contemplados em lei, artigo 30 da Lei 8.666 de 93, pela manutenção de suspensão dos pagamentos referentes à contratação oriunda do pregão presencial 3 de 2017, conforme decisão monocrática número 57 de 2017, pela aplicação de multa ao gestor municipal senhor Edísio Alves Maia, no valor correspondente a 1.000 FRs, com base no artigo 79, inciso 1º do Regimento Interno dessa Corte de Contas, pelo apensamento da presente denúncia à prestação de contas do município de Matias Olimpo, exercício de 2017. É como voto, presidente. Alguém quer discutir? Já foi votando, né, Valdemar? Conselheiro Jacos. O conselheiro Lília. Não, eu não assisti. Conselheiro Jacos. Também voto na relatora. Só tem mais um processo, né, conselheiro? Não, tem mais dois. Mais dois, pois julgue aí que nós estamos aqui. Certo. No aguardo. Então, o processo seguinte, são dois, né, Conceição? É o TC 15.477 de 2017, denúncia com pedido de medida cautelar formulado pelo senhor Maílson Lima Fernandes, representante da empresa Quality Services, construtora Serviços e Reformas Limitada, noticiando supostas irregularidades na licitação tomada de preço número 12 de 2017 da Prefeitura Municipal de Matias Olimpo,
que tem como objeto a limpeza pública e coleta de lixo do município. Aduz a denunciante, em resumo, que as empresas interessadas em participar do certame têm encontrado dificuldades em realizar o cadastramento exigido pela modalidade licitatória, bem como a visita técnica, requisito do edital devido à ausência e omissão dos servidores responsáveis pela realização de tais atos na sede da Prefeitura. Devidamente citados a apresentar defesa, os responsáveis não se manifestaram consoante certidão anexada à peça 08. A Diretoria de Fiscalização da Administração Municipal, DEFAM, após análise do feito, manifestou-se pela improcedência da denúncia em razão da insuficiência de provas acerca dos fatos alegados pelo denunciante. Acrescenta a unidade técnica que o edital não exigiu o agendamento prévio ou prazo para a realização da visita técnica pela empresa. O que, em tese, poderia justificar a situação relatada pelo denunciante. Reconhece, contudo, que os embaraços impostos ao cadastramento de empresas interessadas, se devidamente demonstrados, representam grave violação aos princípios da isonomia e eficiência, tendo em vista que culminaram em restrições indevidas à participação e à obtenção da proposta mais vantajosa à administração municipal. Encaminhados ao Ministério Público de Contas, houve a manifestação do procurador Plínio Valente Ramos Neto, que, por meio do parecer de peça 14, opinou nos seguintes termos: pela improcedência da denúncia, tendo em vista a insuficiência de provas apresentadas pelo denunciante, pelo apensamento da presente denúncia e a prestação de contas do município. De Matias Olinto. É o relatório, presidente. Solicito que coloque em discussão. A palavra do advogado. Excelência, bom dia, reitero os votos anteriormente proferidos. Senhor Procurador, nesse processo, eu queria me manifestar só no intuito de fazer uma observação. Primeiramente, eu queria solicitar da nobre relatora o prazo de 48 horas para apresentar a procuração, que não foi juntada ainda. Contudo, Excelência, nessa denúncia, nobre relatora, como a senhora muito bem relatou... Anote aí, viu, secretário? A gente cobrar. Foi uma denúncia feita de um parágrafo pela empresa. A única prova que a empresa conjuntou, nobre procurador, como fatos para comprovar a denúncia foi um comprovante do posto de combustível do município. Nesse município nós tivemos uma dificuldade muito grande nesse início de ano, por ser uma nova gestão, pois todos os processos licitatórios que existiram naquele município tiveram denúncia nesse Tribunal de Contas. As empresas estão se utilizando do Tribunal de Contas para querer prejudicar a gestão do seu Edilson na Prefeitura de Matias Olinto. Um exemplo claro resta essa denúncia, uma denúncia de um parágrafo que o único documento comprobatório dos alegados é um comprovante de posto de combustível, alegando o denunciante que passou na prefeitura para pegar, sendo que esse denunciante jamais esteve na prefeitura, nem sequer participou do processo licitatório. Nunca nem andou na sede da prefeitura. Desta feita, fazendo essa pequena explanação, a defesa requer que seja mantido o parecer do Ministério Público pela improcedência da denúncia. Com a palavra a relatora para proferir seu voto. Só um minuto. Passo então aqui a proferir o voto. No caso em tela, de acordo com a peça denunciante, teria havido descumprimento de preceitos contidos na Lei de Licitações, na condução do procedimento pregão presencial 12/2017, para a contratação de empresas para varrição de ruas e coleta de lixo. Segundo o levantamento realizado pela DEFAM, o procedimento licitatório em apreço ocorreu no dia 11 de julho do corrente ano e foi finalizado em 31 de agosto de 2017. Sagrando-se vencedora a empresa Fácil Construções Limitada. O valor estipulado do contrato foi no montante de R$ 438.140,28.
A irregularidade apontada diz respeito à dificuldade encontrada pela empresa em proceder ao cadastro, bem como em realizar a visita técnica. No caso, em análise, tanto a unidade técnica quanto o Ministério Público de Contas se manifestaram pela improcedência da denúncia em razão da insuficiência de provas do alegado. No entanto, o Ministério Público de Contas reconhece na condução do certame violação ao princípio da ampla competitividade, previsto no artigo 3º da Lei 8.666 de 93, caracterizado pela inclusão no instrumento convocatório do subitem 4.14, letra C, que estabelece como exigência declaração emitida por técnico da contratante que o responsável técnico da contratada realizou vistoria ao local 3 dias antes da data do certame, onde serão executados os serviços, tomando conhecimento de todos os aspectos que possam influir direto ou indiretamente na execução dos mesmos. Em que pese a importância da visita técnica, há de se ressaltar que tal cláusula se justifica se o objeto exigir essa ação, como na licitação referente à obra de natureza complexa, com o objetivo de que os licitantes tenham conhecimento do local de realização dos serviços ou das obras e verifiquem eventuais ocorrências que possam ter influência na formulação da proposta. Desse modo, percebe-se que a exigência de visita ao local onde os serviços serão executados para o caso em questão limita o universo de competidores, uma vez que poderá acarretar um ônus excessivo aos interessados que se encontram em localidades distantes do local estipulado para o cumprimento do objeto, restringindo dessa forma a competitividade. Acerca desse assunto, oportuna a jurisprudência do TCU, conforme o julgado seguinte: abstenha-se de inserir em seus instrumentos convocatórios cláusulas impondo a obrigatoriedade de comparecimento aos locais das obras quando, por sua limitação de tempo e em face de sua complexidade e extensão do objeto licitado, pouco acrescente acerca do conhecimento dos concorrentes sobre a obra, serviço de natureza a preservar o que preconiza o artigo 3º caput, parágrafo 1º, inciso 1º da Lei 8.666 de 93, sendo suficiente a declaração do licitante que conhece as condições locais para a execução do objeto. Para os casos onde haja a imprescindibilidade da visita, evite reunir os licitantes em data e horário marcado, capaz de dar-lhes conhecimento prévio acerca do universo de concorrentes. Acordo do TCU plenário 2150 de 2008, ministro Valmir Campeiro. Desse modo, em que pese a presente denúncia não apontar fatos específicos que dificultam a ação objetiva do órgão de controle externo, não se pode afastar a presença de vício no instrumento convocatório, por incluir item que limita a competitividade entre os interessados. Diante dos fatos e fundamentos expostos, voto discordando da manifestação do Ministério Público de Contas pela procedência parcial da denúncia, diante da presença de vício no edital. Voto ainda pelo apensamento dos presentes autos ao processo de prestação de contas da Prefeitura Municipal de Matias Olímpio, exercício financeiro de 2017, para que seja levada em consideração quando da análise das contas. É como voto. Conselheira Lília, como vota? Com a relatora. Também igual com a relatora. Mais algum processo, conselheiro? É o último, né? Só processo no TC 14.758 de 2017, que é uma representação acumulada com pedido de medida cautelar inaudita altera parte, formulado pelo Ministério Público de Contas do Estado do Piauí, em face do senhor Deusdete Lopes da Silva, prefeito, e do senhor Alberto José de Areia Leão, gestor do Fundo de Previdência, em virtude do não encaminhamento a este Tribunal de Contas de documentos que comprovem a regularização adimplência de contribuições previdenciárias referente aos meses de novembro, dezembro, 13º de 2016 e janeiro de 2017, e ou por não terem realizado o devido parcelamento junto a esta Corte. Essa documentação é essencial, ressalto que essa documentação é essencial ao início da análise da prestação de contas do referido ente federativo. Em síntese, o Ministério Público de Contas requereu o recebimento da referida representação com fundamento no artigo 104, inciso 6 da Lei 5.888 de 2009, para que fosse concedida a medida cautelar, determinando o imediato bloqueio das contas da Prefeitura Municipal de Barra Dura, com base no artigo 86, inciso 4 da Lei Orgânica do TCE, até que o gestor encaminhasse a esse Tribunal de Contas os documentos comprovando a regularização das pendências.
conforme estou configurado, decisão 926 de 2017, o plenário dessa Corte de Contas, acolhendo o pedido do Ministério Público de Contas, resolveu conceder medida determinando o imediato bloqueio das contas bancárias. Foi naqueles termos que já são de praxe, receber com fundamento, no artigo 104 da Lei 5.888 de 2009, a representação formulada em face do senhor Deusdete Lopes da Silva, conceder medida cautelar determinando o imediato bloqueio, até que fosse regularizado, notificar o Deusdete e prefeito municipal, o senhor Alberto José Aria Leão, gestor do Fundo de Previdência, para que apresentem a sua defesa, se quiserem, no prazo de 15 dias. Também, se for constatado o saneamento do fato que ensejou a medida cautelar, que sejam desbloqueadas as contas sem necessidade de prévia manifestação do órgão ministerial e, após, retorne os autos ao Ministério Público de Contas para manifestação definitiva. Ocorre que, antes mesmo da publicação da decisão plenária que respaldaria o bloqueio, o gestor protocolou decisão visando sanar a irregularidade, e assim as contas bancárias do município de Barra Dura não chegaram a ser bloqueadas. Em seguida, foram citados os senhores Deusdete Lopes da Silva para que apresentassem justificativas. Aliás, eles apresentaram justificativo, o processo foi ao Ministério Público de Contas, foi apensado ao processo, e o Ministério Público de Contas opina pela procedência da representação e aplicação de da multa prevista no artigo 79, inciso 2º, da Lei 5.888 de 2009. É o relatório, presidente. Senhor presidente, senhores conselheiros, representantes do Ministério Público, senhoras e senhores. O primeiro requerimento é de fazer juntada no prazo processual a procuração, que eu verifiquei ainda há pouco que faltou esta no processo e eu estou requerendo o prazo. Com relação ao caso, o caso concreto aqui dessa representação do Ministério Público, eu queria trazer à baila algumas informações que foram, inclusive, colocadas na defesa, muito importante. O gestor anterior, no ano de 2013, 14, 15 e 16, não efetuou nenhum pagamento de previdência, repasse de previdência, da previdência própria do município. Chegando no mês de novembro de 2016, propondo um parcelamento, fez o pagamento da primeira parcela, deixando um parcelamento de R$55 mil para a gestão seguinte. Isso já é objeto de denúncia, já é objeto inclusive de processos que tramitam nessa corte. Diante da denúncia, nós tentamos localizar o parcelamento, encontramos ele depois já, inclusive depois das decisões 50 e 90 de 2017, porque a 1181 e a 15 e 20 foram em 2016, quando o gestor era o outro passado, né? Quando conseguimos comprovar o parcelamento, iniciamos o pagamento dessas parcelas, cumprimos isso já em 2017, apresentamos os pagamentos e o termo de parcelamento aqui nessa corte, não foi bloqueado absolutamente o recurso do município. Sim, o problema é que mês de janeiro já estava em atraso. Em janeiro nós não tínhamos como não efetuar o pagamento, porque nós não recebemos nenhum documento na fase de transição. A fase de transição, inclusive, nós tivemos dificuldade até de encontrar, porque qual era a intenção? Era dificultar as informações, porque em nenhum momento foi efetuado o pagamento de 2013, 14, 15, e apenas em novembro de 16 proposto um parcelamento e paga a primeira parcela. Então, na fase de transição, isso foi escondido da nova gestão. Então, o gestor atual não tinha informações, absolutamente nenhuma, para repassar para essa corte, mesmo nessa fase aqui. Foi preciso que a gente retornasse à assessoria técnica do Fundo de Previdência à época, para tentar localizar na Secretaria da Receita Federal Previdenciária, para que pudéssemos ter acesso à documentação. Mas mesmo assim, não houve bloqueio do pagamento. Na fase de transição não foi apresentado nenhum documento, o parcelamento foi feito em novembro de 2016, pagou apenas uma parcela, ou seja, deixado todas as parcelas vincendas para a responsabilidade de uma gestão que estaria começando. Fizemos a defesa à época, a intenção no parcelamento é de fato
inviabilizar a gestão, e o que nós estamos propondo agora é uma rediscussão desse parcelamento em quantidade de parcelas maiores, mas isso não é objeto desse processo. O que nós requeremos nesse momento é que não seja recebida a denúncia para o senhor Deodete e o senhor Alberto José de Arelhão, considerando os fatos aqui já relatados. E que não cabe multa, inclusive porque todos os dados foram entregues ao Tribunal de Contas, não havendo sequer o bloqueio de valores. O Ministério Público, no seu relatório, trata da prestação de contas, da dificuldade na apresentação da prestação de contas. E nós queremos informar, primeiro, que a prestação de conta do Fundo de Previdência está adimplente, pode ser vista, inclusive, em pesquisa simples e rápida desse tribunal. Não houve dificuldade, descontinuidade na prestação de contas. Os parcelamentos seguintes já estão sendo informados e mandados mensalmente para essa corte, não cabendo absolutamente nenhuma multa ou sequer tratar como atraso na prestação de contas. É o que se requer, conselheiros. Presidente, já votando aqui, a exemplo daquele processo anterior de Floriano, que eu não tenho como também dizer que é improcedente, o advogado apresentou aqui umas razões aqui, mas o fato é que o que transparece aqui é que houve de fato atraso, até porque houve, eu não digo que tenha havido bloqueio, mas houve sim a intenção de bloquear, houve a ameaça, só que na verdade o gestor, antes que acontecesse o bloqueio, ele apresentou aqui a documentação, mas no caso aqui eu deixo de me manifestar, mas solicito que seja pensado ao processo de prestação de contas de Barro Duro, exercício financeiro de 2017, para que seja analisado na prestação de contas. Satisfeito, como voto. Conselheira Lília. Com a relatora. Só pelo pensamento. Só o pensamento. Eu tinha relatado. Nada mais além. Eu declaro encerrada a presente sessão. Tá bom. Só ter aqui, sem problema.